Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje 1 Crônicas, capítulo 3, os descendentes de Davi. E estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom: o primogênito Aminon, de Ainoã, a Gisraelita; o segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita; o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur; e o quarto Adonias, filho de Hagite; o quinto Cefatias, de Abital; o sexto Itreã, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, e Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elissama, Elifelete, Nogar, Nefeg, Jafia, Elissama, Eliada, Elifelete. 9. Todos estes foram filhos de Davi, fora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. E o filho de Salomão foi Roboão, que foi filho de Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Jeosafá, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. E os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, e o segundo Jeoiaquim, o terceiro Zedequias e o quarto Salum. E os filhos de Jeoiaquim: Jeconias, seu filho, e Zedequias, também seu filho. E os filhos de Jeconias foram Assir e seu filho Sealtiel. Os filhos destes foram Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Rosama e Nebadias. E os filhos de Pedaías: Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel: Mesulão, Ananias, Selomite, sua irmã, e Azubá, Oel, Berequias, Azadias, Jusabe, Ezede. 5. E os filhos de Hananias: Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías, e os filhos de Semaías: Atus, Igeal, Bariá, Neraías, Cefate. 6. E os filhos de Neraías foi Elioenai, Ezequias e Asricão. 3. E os filhos de Elioenai foi Rodavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Ananil. 7. 1 Crônicas, capítulo 4, os descendentes de Judá. E os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carme, Hor e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Umai e Laade. Estes são as famílias dos Zoratitas. E estes foram os filhos do pai de Etã: Gisreel, Ismá e Ibdás, e era o nome de sua irmã Hazelelpone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Rusar. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efratá, pai de Belém. E tinha Assur, pai de Tecoa, 2 mulheres, Elá e Naará. E Naará deu à luz a Uzão, e Éfer, e a Temene, e a Rastar. E estes foram os filhos de Naará. E os filhos de Elá: Zerete, Zar e Etnã. E Cós gerou a Nube e a Zobeba, e as famílias de Arel, filho de Harum. E foi Jabes o mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores eu dei à luz. Porque Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. E Estom gerou Bat-Rafa, e Passeia, e Teina.
pai de Isranaás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otiniel, Seraías, o filho de Otiniel, Hatate, e Meonotai, pai de Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai dos vales dos artífices, porque os dali eram artífices. E foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz, e os filhos de Jaleleel, Zifa, Tiria e Azareel. E os filhos de Ezra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom, e teve mais a Miriam e Samai, e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher judia deu à luz a Jared, pai de Gedó, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou. E foram filhos da mulher de Rodias, irmã de Naã, Abiqueila, Garmita, Estemoa, o Maacatita. E os filhos de Simeão, Amon, Rina, Bet-Anã e Tilom, e os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa, e as famílias da casa dos que fabricavam linho fino em casa de Asbeia, como também Joquim, e os homens de Cozeba, e Joás e Saraf, que dominaram sobre os moabitas, e Jazubil-Leém, porém estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros e habitavam nas horas e nos cerrados, e estas ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jarid, Zerá e Saul, cujo filho foi Salum, de quem foi filho Mibizão, de quem foi filho Misma, e os filhos de Misma foram Ramuel, seu filho, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como a dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Moladá, e em Azar-Sual, e em Bila, e em Ezem, e em Tolade, e em Betuel, e Ornã, e em Ziclag, e em Bet-Marcabote, em Hazar-Suzim, e em Bet-Bir, e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até que Davi reinou. E foram as suas aldeias Etã, Aim, Rimon, Toquém, Azã, 5 cidades. E todas as suas aldeias que estavam em redor dessas cidades até Baal. Estas foram as habitações e as suas genealogias. Porém Mesobaabe e Janleque e Josa, filho de Amazias, e Joel e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elioenai e Jaacobá, Jezoías, Asaías, Adiel, Mesimiel e Benaías, e Ziza, filho de Sif, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. E chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para os seus rebanhos. E acharam pasto fértil e bom, e a terra espaçosa e quieta e descansada, porque os de Cão haviam habitado ali antes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, os filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir. Levaram por cabeça a Pelatias e a Nearias e a Refaías e Uziel, filhos de Ize, e feriram os restantes que escaparam dos amalequitas e habitaram ali até o dia de hoje. 1 Crônicas, capítulo 5, os filhos de Ruben. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura.
porque Judá foi poderoso entre seus irmãos e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Hezron e Carme. Os filhos de Joel, Semaías, seu filho, Gog, seu filho, e Simei, seu filho, Mica, seu filho, Reaías, seu filho, Baal, seu filho, e Beera, seu filho, o qual Tiglat-Pilneser, rei da Síria, levou preso. Esse foi o príncipe dos Rubenitas. Quanto aos seus irmãos pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias, segundo as suas descendências, tiveram por chefe Jeiel e Zacarias. E Bela, filho de Asás, filho de Zema, filho de Joel, que habitou em Aroer até Nebo e Baal-Meon, também habitou no lado do oriente até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado tinha se multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos Hagarenos, que caíram pela sua mão, e estes habitaram nas suas tendas defronte de todo o lado oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles na terra de Bazã, até Salcá. E Joel foi chefe, e Safão segundo, também Janai e Safate estavam em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber, 7 ao total. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jeroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Gesiael, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abidiel, filho de Guni, foi chefe na casa de seus pais. E habitaram em Gileade, em Bazã e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrabaldes de Sarão até os seus termos. Todos esses foram registrados segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, o rei de Israel. Dos filhos de Ruben e dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes, que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíam à peleja. E fizeram guerra aos agarenos, como a Getur e a Naphes e a Nodab, e foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quanto estavam com eles foram entregues na sua mão. Porque na peleja chamaram a Deus que lhes ouviram, porquanto confiaram nele. E levaram preso seu gado, seus camelos, 50.000, e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 homens. Porque muitos caíram feridos, porque de Deus era a peleja. E habitaram em seu lugar até o cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, multiplicaram-se desde Bazã até Baal-Hermon e Senir, e o monte de Hermon. E estes foram os cabeças de suas casas paternas, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Azriel, Jeremias, Todavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome e chefes na casa dos seus pais. Porém, transgrediram contra Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra diante deles. Por isso, o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pilneser, rei da Síria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Hala e a Rabol e a Hara e ao rio Gozã até o dia de hoje. Vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre em nome de Jesus. Amém.